E aí, galera, beleza? Meu nome é Fábio Martinelli e você está no Teológica, canal Teológica. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Teolocast de número 54, onde eu estou aqui com os meus amigos Giovanni e Vanédia. Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Boa noite, Fábio. Tudo tranquilo, tudo em paz. A gente agradece o convite, estar aqui contigo mais uma vez. E Deus abençoe essa reflexão que a gente vai fazer aqui agora, né? Deus abençoe a todos nós. Oi, Legal. Fábio, tudo bom? A gente tava com saudade de vocês, né? Saudade de você, de Pri. A gente, qualquer coisa, eu sempre digo, né? Rapaz, Fábio é fogo. O que Fábio chamar, não é nem bom ele estar sabendo disso, né? Mas assim, o que Fábio chamar a gente para fazer, a gente vai, porque Fábio, você não tem ideia, Fábio é muito gente boa. Não parece, mas ele é um cara legal. Então a gente se sente obrigado a atender qualquer convite de Fábio, para qualquer roubada que ele chamar, a gente vai, porque, cara, ele e a esposa são muito gente boa, a gente gosta demais de vocês, estava com saudade de vocês. Que legal, obrigado pelas palavras. Não, e realmente hoje é roubada mesmo, viu? Porque a gente vai tratar de uns temas meio polêmicos aqui. Até a gente estava pensando eu estava pensando em algumas primeiras perguntas, mas eu vou deixar para depois que vamos começar já meio que apimentando esse negócio aqui. E a gente falar um pouquinho sobre o perdão, né? Eu mudei aqui na minha cabeça. Eu acho que o pessoal vai ficar mais animados aí. Inclusive, se você está aqui assistindo agora nesse momento, coloque o seu curtir aí só para ajudar a gente. Fala assim, eu vou curtir só para ajudar. Eu nem sei o que eles vão falar, mas eu já vou curtir aqui. Comenta também, interage aí, porque isso aí ajuda o vídeo chegar a mais pessoas, ao YouTube aí, espalhar esse negócio aí para mais pessoas. Então é bem legal. Ô, gente, quero falar com vocês então sobre o perdão, principalmente no que diz respeito a questões bem delicadas, bem complicadas, como por exemplo assim, pessoas que foram abusadas. Será que o perdão ele deve ser oferecido a um abusador, uma pessoa assim que comete esse ato tão terrível? Recentemente, né, Fábio, teve o caso agora que está bombando aí nas redes sociais de uma declaração de Baby do Brasil, né? Que ela falou que se alguém foi abusado, se foi família, você perdoa, se foi amigo, você perdoa. E parece até que ela foi acionada na justiça, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, essa declaração é muito complicada, né? Essa posição cristã do perdão é uma posição difícil, porque, por um lado, a Bíblia, Jesus, você vê os personagens bíblicos como Estevão, o perdão é exigido na Bíblia de todo cristão. Perdão é mandamento. Uhum. A Bíblia nos manda perdoar. Então, em certo sentido, a gente pode dizer que o perdão é uma obrigação. Se é mandamento, está na Bíblia, se a Bíblia manda, se Deus manda, é uma obrigação. Uhum. E até condiciona, né? Lá na oração do Pai Nosso, em outras ocasiões, até condiciona. Se você não perdoa, muito provavelmente você não foi perdoado, então não tem perdão para você também. Se você não é uma pessoa que tem um espírito, uma disposição para perdoar quem lhe ofende. Isso é fato. Só que algumas declarações, como a que Baby do Brasil fez, dão a entender que o perdão, ele está atrelado a um sentido mais de impunidade, Uhum. como se pessoas que cometem crimes ou se você foi abusado de alguma forma, você simplesmente perdoa e acabou. Não está envolvido uma questão de justiça. Mas na Bíblia, perdão nunca está dissociado de justiça, nem de arrependimento. Uhum. Então, uma coisa já que pode chocar muita gente, eu já diria logo de cara, que o verdadeiro perdão, perdão bíblico, ele é condicional. Né? Tem um livro de Tim Keller chamado Perdoar, em que ele fala isso. Né? O livro de Tim Keller é maravilhoso, mas tem outros materiais também que dizem a mesma coisa, que o perdão não é imediato, não é irrestrito, nem é incondicional. Uhum. Quando Jesus fala lá em Mateus 18, lá em Lucas 17, que fala assim, que se teu irmão pecar, vai arguí-lo. Se ele se arrepender, perdoa. Tem um condicional. Se ele se arrepender. Esse seria o primeiro ponto. De um perdão de ofensas, assim, digamos assim, meras ofensas. Mas quando envolve crime, aí já é algo a mais, porque na Bíblia o criminoso, no Antigo Testamento e no Novo também, o criminoso,
ele, grande parte das vezes, ele sofria pena capital. Ainda que ele fosse perdoado pela pessoa que foi ofendida, ele não deixaria de sofrer a consequência da punição, ou da cadeia, ou da pena de morte na época. Uhum. Então, não pode ser dissociada, quando há crime, da questão da punição. E outra, a pessoa que foi abusada ou que sofreu crime, não se pode exigir dela que ela vá se reconciliar com o ofensor como se tivesse sido qualquer coisa. Vamos supor uma adolescente que sofreu abusos sexuais. Jamais essa pessoa a gente deve exigir dela, nem esperar que ela se reconcilie fisicamente com a pessoa que fez isso com ela, que vá morar, que viver no mesmo ambiente. Jamais. E assim também é grave algumas falas, né, que as pessoas falam nas igrejas e tudo isso, porque a gente falar sobre perdão e a gente falar biblicamente sobre perdão, a gente acha que é uma coisinha assim, água com açúcar, uma coisa bobinha, mas não. A doutrina do perdão é uma doutrina muito profunda e delicada em muitos aspectos, porque a necessidade de perdoar, como o Giovanni falou, está biblicamente assim muito clara, né? A gente precisa perdoar aqueles que nos ofenderam. Só que quando as pessoas falam isso, muitas vezes na cabeça delas o que é que está posto ali? Não, eu não pode haver punição, eu não posso querer justiça, porque senão eu não perdoei. Ou se aquela pessoa estiver buscando justiça, buscando reparação do dano, essa pessoa não perdoou. Uhum. E claro, como em Mateus 18, né, um capítulo em que Jesus fala muito sobre perdão, lá em Mateus 18, Jesus fala, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só, se ele se arrepender, ganhaste teu irmão. Então, o objetivo é você ganhar o irmão, é que aquele irmão se arrependa. Então, se ele se arrependeu, festa, beleza, tá tudo bem, se ele se arrepender. Então, Jesus coloca uma condicional aí. Lá em Lucas 7, Jesus fala, se teu irmão pecar contra ti, se ele se arrepender, perdoa. Se ele se arrepender. Então, tem muitas pessoas exigindo esse perdão que Giovanni falou, um perdão irrestrito, incondicional e imediato, que não é o perdão que a Bíblia requer. Porque nem Deus perdoa assim. Já viu aquele negócio, né? A pessoa quer ser mais católica que o Papa? Né? Muitas pessoas hoje em dia que a gente... Não, porque tem que amar, é o amor. Claro que a gente tem que E o amar. que vocês acham, Claro. por exemplo, assim, ó, daqueles vídeos, tipo assim, do cara lá no dia do julgamento, o cara que matou. Tem até um vídeo de um cara que matou várias meninas e tal. E aí vão vários pais ali pra falar, né? Falar algumas palavras pra ele, né? Tipo, ele é um serial killer, é um cara, um psicopata, alguma coisa assim. E aí destilam ódio em relação a ele. Eu espero que você apodreça na prisão, não sei quanto. E de repente chega um senhor lá que também perdeu a filha aí por causa desse assassino. E aí ele pega e fala assim, eu te perdoo, tal, não sei quanto. E o assassino até se emociona, né? E etc. O Tim Keller até conta também no livro dele esses negócios de tiroteio em escolas aí, né? Que matou várias crianças. E matou uma criança... Eu não sei se é a mesma história, eu estou confundindo, mas uma criança amiche lá foi morta. E aí a comunidade faz uma nota dizendo que perdoava, né, aquela pessoa. O que vocês acham dessa galera assim que perdoa mesmo? O cara nem pediu perdão, o cara não quer nem saber, ele não quer nem conversar, mas a pessoa vai lá e no coração dela, ela meio que perdoa. E parece que esse perdão é quase que uma cura, né, para ela. Assim. O que vocês pensam assim, sobre essas manifestações de perdão? Assim? Então, Tim Keller coloca no livro dele que há dois tipos de perdão, que é o perdão interno e o perdão externo. O perdão interno você tem que ter, independentemente se a pessoa se arrependeu. Como eu estava falando, nem Deus perdoa sem arrependimento. Se você não se arrepende, Deus não lhe perdoa. Isso está biblicamente claro. Mas a gente também, né, como o nosso perdão vem do perdão divino, então a gente não pode querer que as pessoas perdoem mais e melhor do que Deus. O perdão de Deus é o perdão perfeito, né? Então a gente também perdão sem arrependimento não existe. O perdão externo,
Mas o perdão interno, que é, por exemplo, o que Jesus fala lá no Sermão do Monte, é que você vai perdoar aquele que, se ele lhe feriu na face direita, você dá também a outra Uhum. face para aquele, né? Esse perdão se você for humilhado por alguém, tudo isso, no interior, dentro de você, você não vai querer o mal da pessoa, Buscar retaliação. buscar retaliação. Claro, se existir isso no seu coração, você vai pedir a Deus para que tire isso de você. Caso a pessoa precise de alguma ajuda, você vai ajudar, mesmo sendo seu inimigo. Jesus falou, deixou bem claro que a gente deve amar o inimigo. Mas Uhum. veja, ele não disse que não, a pessoa deixava de ser inimigo por conta disso. Uhum. Se ela continua sendo inimigo, significa que ela não se arrependeu. Então, você não vai conviver com ela. Davi perdoou Saul, mas continuou fugindo dele, porque Saul queria matar Davi. Uhum. Então você não vai viver ali junto com a pessoa. Certamente esse pai, se ele tem algum juízo, ele perdoou aquele bandido, mas ele não conviveria com ele, Uhum. né? Se aquele bandido não demonstrou arrependimento. Sim. Então esse perdão interno ele tem que existir. A gente tem que pedir a Deus que nos dê esse perdão. Mas o perdão externo, que é da reconciliação, caso não haja arrependimento da outra parte, não pode haver essa reconciliação e a gente muitas vezes coloca pessoas em risco. Uhum. Você, em igrejas, foi uma pessoa abusada por um líder, por alguém, aí a pessoa diz, não, olha, mas tem que perdoar. Aquele líder continua lá numa Uhum. posição de um cargo de importância na igreja, tendo abusado da pessoa. Não, porque nós pregamos o perdão. Só que o perdão cristão não significa injustiça, impunidade, não significa que não se vai averiguar o que aconteceu, para Uhum. deixar as pessoas na igreja em segurança. A igreja não pode ser um ambiente de insegurança que as pessoas venham até a igreja e, opa, sofrem um abuso. Ah, não, vamos perdoar. E aquele abusador continua perpetrando aquelas coisas, ou mesmo que pare de fazer isso, outras pessoas que veem aquilo se sentem desrespeitadas ou Uhum. se sentem também na posição de cometer com outras pessoas, já que Não vai acontecer nada. aquele cara cometeu e não aconteceu nada, entendeu? Não, e esse é um É ponto. interessante, Fábio. Pode falar. É muito sério isso que o Vanédia falou, porque se a gente for olhar direitinho, muitas vezes a igreja, muitas vezes os cristãos perdoam, entre aspas, pessoas que Deus não perdoou. Porque se Deus, a Bíblia condiciona o perdão ao arrependimento, se a pessoa que comete as ofensas, que comete crimes, ou que está aí cometendo vários pecados abertos aí, como a gente conhece várias histórias de adúlteros que vivem constantemente fazendo isso e o pessoal sempre aceitando. A igreja fica aceitando, perdoando pessoas que Deus não perdoou. Uhum. Isso coloca as pessoas em risco. E, vê só, eu lembrei para falar dessa questão, de Mateus capítulo 3. Enquanto o Vanessa estava falando, eu lembrei que João Batista, lá em Mateus 3, tinha aquele grupo de pessoas que estava indo até ele, né, no Rio Jordão, que eram os escribas e fariseus, e algumas pessoas que iam lá confessando os pecados. Mas João estava batizando, e o pessoal indo até ele. João, se a gente dá para entender nas entrelinhas, que João ele negou o batismo aos escribas e fariseus. Aqueles que se arrependiam, diz logo no início do capítulo, se arrependiam dos pecados, ele batizava. Uhum. Quando chega a vez dos escribas e fariseus, ele fala, vai para lá, raça de víboras. Quem foi que disse a vocês que vocês podem fugir da ira vindoura? João Batista negou o batismo. João Batista negou o batismo a pessoas que não se arrependeram. E a igreja deveria fazer o mesmo. Tomar muito cuidado com as pessoas que têm uns discursos bonitos ou porque são pessoas influentes. E por conta disso, a pessoa se aceita na igreja, pessoas que colocam os membros em risco. Muito legal. Não, e isso daí o Keller ele fala no livro dele, Perdoar. Ele conta duas histórias, né? Ele primeiro conta a história de Diana Ortiz, que é uma freira americana, né? Que em 87 ela foi sequestrada, né? Depois acabou sendo torturada e abusada aí sexualmente aí pelo exército da Guatemala. E aí ele usa esse exemplo aí para dizer que depois que ela foi liberta, que ela conseguiu se salvar disso daí, porque o exército descobriu que ela era uma americana, aí ela foi devolvida, eles pediram para ela não contar para ninguém, né? E aí o governo Guatemala também
tentou de todas as formas esconder isso que havia acontecido. E até os próprios americanos, quando ela chegou, não perguntavam para ela se ela estava bem, como ela estava vencendo o trauma e etc. Perguntavam para ela se você perdoou aquelas pessoas que fez isso com você, pelo fato dela ser uma freira, né, obviamente, né, que inclusive os próprios torturadores dela falou para ela assim, olha, agora está na hora de você exercer o teu cristianismo como freira, né, e perdoar e etc e tal. E aí depois ele conta uma outra história de Susan Walters, que também foi abusada pelo irmão quando pequena, depois, e também por um professor de natação. Pelo irmão, ela foi abusada até na adolescência, né? E ela conseguiu aí nos livros cristãos e nos amigos cristãos algum consolo. Mas ela percebeu que o que se falava para ela era o seguinte: perdoe e esqueça. Perdoe e esqueça. Mas isso não estava funcionando para ela. Não é assim tão simples, perdoa e esquece. E aí o Tim Keller, ele fala assim no livro, eu sei que eu queria ler essa partezinha aqui, ele fala assim, olha, com o passar do tempo, Susan percebeu que dentro da igreja a noção de perdão era frequentemente usada contra vítimas de abuso e de injustiça. Os agressores sabiam como manipular a doutrina do perdão para que fossem restaurados rapidamente as antigas posições de confiança e, por consequência, continuassem com seus comportamentos abusivos. Então o que vocês estão falando é muito sério e acontece... Eu não diria que aconteça com frequência, mas eu acredito que acontece com uma frequência maior daquela que a gente gostaria que acontecesse. É você usar essa doutrina do perdão em favor dos abusadores, em favor daqueles que estão no poder, querem se manter no poder e etc. E aí depois um outro trecho, ele diz o seguinte: Diana e Susan foram chamadas a perdoarem sem impor condições, o que resulta em graça barata, cujas diferenças de poder entre agressores e vítimas permanecem as mesmas, e nenhuma justiça é buscada. Então eu acho que a gente tem que abrir os olhos em relação a isso, e de repente, né, Deus queira que não, mas pode ser que alguém que está escutando a gente já foi abusado por algum líder espiritual e o que nós estamos falando aconteceu com você, né? Abusado ou abusada, né? De alguma forma. E a nossa igreja, inclusive, nós temos, né, em agosto, todo mês de agosto aí, todos os anos aí, no mês de agosto a gente trabalha com o tema Quebrando o Silêncio, e geralmente a gente fala um pouco sobre abusos, né? Então... não fique em silêncio, né? Você pode perdoar, né? E é importante esse perdão, mas o perdão ele não tira a questão da justiça. Tanto é que quando você vai no Antigo Testamento, Deus é um Deus de perdão. E tem assim, olha, N textos que fala que Deus é um Deus de perdão, que ele quer se reconciliar com o seu povo, que ele quer alcançar seu povo, ele quer perdoar seu povo, enfim. Todo o sacrifício que eram feitos todos os dias do templo era o perdão de Deus sobre o povo. Mas ele era um Deus de justiça lá no Antigo Testamento. Então ele perdoava, mas ele também fazia justiça. Então é a mesma coisa. E falando aí sobre isso, eu me lembrei de um caso, cara, que eu vivi. Gente do céu, esse dia foi trash para mim, porque... Bom, reuni a comissão da igreja para poder votar um nome para batismo, um senhor já... um senhorzinho assim já, com uma certa idade. Bom, o fato é que um dos irmãos lá levantou uma observação. Pastor, ele está sofrendo agora uma questão judicial e o negócio é meio sério, ele pode até ser preso por causa disso. E eu falei assim, olha, irmãos, a gente prega até na prisão, né? Então a gente batiza pessoas lá dentro. Então se a justiça vê que ele tá errado e ele for para a prisão, tá tudo certo, né? E ele se arrependeu, tá tudo bem. Mas não perguntei o que tinha acontecido. Até que no dia do batismo, faltando pouco tempo para a gente entrar ali no tanque batismal, o diácono que estava ali comigo me auxiliando, ele pega e me conta. E ele fala assim, pastor, o senhor viu o senhor aí que vai se batizar e tal, ele está sendo acusado porque ele aparentemente aí abusou da neta. E cara, isso me embrulhou o estômago, assim, eu fiquei mal, assim. Tipo assim, a minha vontade era batizar esse cara e deixar ele mergulhado ali até ele ficar calminho, assim, até ir embora. Mas naquele dia eu entendi que Deus perdoa se ele tivesse arrependido, mas ao mesmo tempo a minha oração era, Senhor, se de fato isso aconteceu, por favor, coloque esse cara atrás das grades, né? Então é importante a gente, olha, Deus oferece o perdão, mas se fez alguma coisa de errado, se é passível de um crime passível de ir para a cadeia, e qualquer outro tipo de punição, ela deve acontecer. Pessoas, inclusive, que são
sei lá, meio passíveis, né, em relação aos crimes. Ah, não, tá tudo bem. Tipo assim, esse camarada não entende a justiça de Deus. Olha, não, perdoa, deixa pra lá, imagina. Você vai estragar a vida. Ele é um pastor, já é pastor há 20 anos, 30 anos. Veja, ele tem filhos, ele tem isso e aquilo outro. Você vai estragar a vida dele. Tipo assim, não entende a justiça de Deus, assim, não compreende como que funciona esse negócio, né? Então é bastante importante. E já pegando o gancho, pode falar, Vanessa. Esse negócio de deixar para lá que você falou, Fábio, é muito comum. As pessoas confundirem perdoar com deixar para lá. Uhum. Então, você não confronta o pecador, aí você faz com que a pessoa permaneça naquele pecado, se ela nunca é confrontada, e a igreja serve... Um dos motivos da igreja existir é que você não me deixa no meu pecado. Se você me vir cometendo pecados, você não pode falar, não, deixa para lá esse negócio, porque a gente ama, né? Como a gente ama, justamente por amar, é que a gente repreende o erro, né? Deus nos fala isso, né? Repreende, disciplina quantos amam, lá em Apocalipse 3. Então a gente precisa, se a gente ama, realmente repreender o erro, não deixar para lá. Jesus morreu justamente porque Deus não deixa para lá. Deixar pra... A gente confunde muitas vezes o amor, o perdão, com fraqueza, com covardia. Isso é covardia. Ah, deixa pra lá, porque eu não quero me indispor. Eu não quero, sei lá, causar uma situação chata, sabe? Claro que tem coisas muito pequenas que você não... Realmente, a pessoa pisou no seu pé e não pediu desculpa. Deixa pra lá, realmente. São coisas... Mas coisas que envolvem realmente pecado, envolvem... Você não pode deixar pra... Em nome do amor de Cristo, você não pode deixar para lá, porque a partir do momento que eu escolho deixar para lá alguém que fez mal a outra pessoa, um mal real, eu estou escolhendo não me colocar do lado da pessoa que foi oprimida. Eu estou escolhendo me colocar do lado da pessoa que oprimiu. Exatamente. E, claro, eu posso ser uma opressora muitas vezes, e eu preciso que a igreja me diga. Eu preciso que a pessoa... E aí a pessoa fica assim, não, olha, mas não é para confrontar. Ou então assim, ai, não, mas você confrontou? Tipo, digamos, né, a pessoa foi abusada por alguém da igreja, por um líder da igreja, mas você confrontou em particular? Porque lá em Mateus 18 é dito que você tem que confrontar a pessoa em particular. Onde já se viu se a pessoa foi abusada por outra pessoa, presumindo-se que a pessoa está falando a verdade, onde já se viu querer que a pessoa abusada vá ao seu abusador em particular? Sabe? Como Tim Keller fala, é uma manipulação Exatamente. do perdão contra as pessoas que sofreram. E a favor daqueles que estão em cargos, daqueles que oprimem muitas vezes, que é um ambiente, a igreja muitas vezes se torna um ambiente fácil de você oprimir pessoas. Você está num cargo de poder aqui, e muitas vezes você é visto como alguém espiritualmente superior, que não deveria ser assim, mas você é visto assim muitas vezes, e você se aproveita disso para oprimir. A gente não está falando aqui só de abuso sexual, a gente tem vários tipos de abuso, né? Lideranças tóxicas. Abuso de poder. Isso. Não, com certeza. E vocês sabem que, já pegando esse caminho aí, hoje o Giovanni mandou para mim uma carta aberta assim de um pastor. Como é o nome dele mesmo? Steven Lawson. Steven Lawson. E ele ali confessando, né, publicamente, né, um pecado de adultério da parte dele, assim. Cara, eu me arrepiei com aquela carta ali, e eu me arrepiei por um motivo. Ele é um cara famoso, ele não é um pastor qualquer, né? Ele não tá. Por isso que, inclusive, ele publica, né, de uma maneira assim, bastante ampla, né, essa carta dele aí. E eu acho que isso às vezes falta um pouco, sabe, dentro, inclusive, da própria igreja adventista, porque nós temos casos assim dentro da igreja adventista, de, inclusive pastores famosos, que um dia você está vendo eles lá na TV Novo Tempo, no outro dia simplesmente não está mais. E a única coisa que a gente fica sabendo são alguns burburinhos aí nos corredores, né, como que dizendo, o que aconteceu, o que não aconteceu, olha, parece que foi adultério, e não sei quanto. E esse próprio pastor, ele se recolhe, ele se apaga um pouco e está tudo bem, né, não acho que deva também ficar aí em evidência por um tempo, né, o pastor Laurence também deu uma sumida aí e tal, mas quando volta a público,
O que para mim é o problema? O problema é que quando, principalmente pastores famosos, né? Se eu cometesse um erro desse, eu não ia publicar talvez na internet, né? Mas eu ia publicar, eu ia conversar com a minha igreja, eu ia pedir perdão para a minha igreja, para os meus membros, para as pessoas que eu tenho influência. Mas como essas pessoas têm uma influência maior, eu achei muito prudente da parte dele colocar essa carta aí para todo mundo ler. E é uma carta muito interessante, assim, porque ele reconhece o pecado dele, ele pede oração pela igreja, ele não esconde, né, aquilo que aconteceu. E ele se abre, assim, ele se abre. Agora, cara, eu fico doido da vida desses pastores famosos que estão ali, aí de repente a gente fica sabendo que de fato aconteceu e fica um tempo desaparecido, mas de repente volta com um canal lá no YouTube ou com alguma coisa e volta como se nada tivesse acontecido. Alguns deles, tipo, se rebatizam. Cara, você nem ficou sabendo, não apareceu um vídeo. O cara não coloca um vídeo dele, olha, graças a Deus eu tô me rebatizando. Você não sabe, você não viu, porque parece que existe aí, sei lá, um medo de representar fraqueza, etc. Mas eu queria muito, assim, até falei pro Giovanni, eu queria muito que pessoas que passassem por isso, né? Eu quero que se um dia, Deus queira que não, né? Eu espero que nunca, né? Eu vou completar aí a minha carreira sem nunca ter que passar por isso. Mas se um dia eu mesmo tiver que passar por isso, eu quero ter, sabe, essa hombridade, essa coragem de abrir o peito para as pessoas das quais eu ofendi. E quando você é um pastor e uma pessoa pública, e você comete um pecado desse, você ofende a Deus, você ofende a sua esposa, se você tem filhos, você ofende seus filhos, mas você ofende também a igreja, as pessoas que você cuida, as pessoas que seguem você, as pessoas que estão de olho em você. Então é necessário, sabe, pedir esse perdão aí. Eu não sei o que vocês acham a respeito disso. Eu acho que é importantíssimo, assim, uma posição um pouco mais pública, principalmente de pessoas públicas. Porque assim, Fábio, atrelado, né, intimamente ligado à doutrina do perdão, é a doutrina do arrependimento. Que eu acho que tanto uma quanto a outra são assim, muito assim, mal compreendidas pelos cristãos de maneira geral. Uhum. Quando a Bíblia vai falar de arrependimento, por exemplo, né, a esmagadora maioria das pessoas acha que o arrependimento ninguém percebe. Se a pessoa chega assim, pede perdão, diz, desculpa aí, eu não fiz mais não, eu não vou fazer mais e tal. Pronto, suficiente. Claro, dependendo do que foi que a pessoa cometeu, foi mal, deixa pra lá. Dependendo do que foi, dá para se entender. Uhum. Mas quando se trata de casos de adultério ou de crimes, não dá para aceitar esse tipo de coisa. João Batista, mais uma vez, né, lá em Mateus capítulo 3, ele exige dos escribas e fariseus fruto digno de arrependimento. Um fruto é algo externo, se vê, é visível. Então, biblicamente, não existe esse negócio de falar que o arrependimento é algo interno e que ninguém mais consegue ver, porque só Deus não existe isso. Uhum. Jesus, o tempo inteiro, nos evangelhos, vai falar que nós devemos julgar, avaliar os falsos profetas pelo seu fruto, pelos seus frutos os conhecereis. Sempre as pessoas, a atitude, o coração é conhecido pelo fruto. Então, essa carta de Stephen Lawson que eu te mandei, eu não sei, né? Eu espero que não tenha sido simplesmente algo que ele aprendeu, que tem que ser feito e tenha feito automaticamente. Uhum. Que tenha sido genuíno. Mas aquilo ali, um pecador genuinamente arrependido faz aquilo, pelo menos. Que ele confessa o pecado sem se desculpar. Uhum. Primeira coisa. Ele não busca se desculpar, ou justificar, ou atenuar, ou amenizar, ou se autopreservar. Ele confessa e ponto final. Acabou. Uhum. E depois, essa pessoa não vai querer, como você mencionou aí, o camarada adultera hoje, no outro dia está com um canal no YouTube. Uma pessoa que comete um pecado tão grave desse, ela fica mal. Ela fica lá em contrição. Se ela se arrependeu de verdade, ela fica em contrição. Ela fica lá em oração a Deus, até chegar um momento em que as pessoas vão entender o momento certo dela voltar. E tem que ser uma coisa natural, né? Dela voltar, digamos assim, a aparecer na mídia para as pessoas. A pessoa não comete um crime de um assassinato hoje e amanhã está no canal no YouTube falando como se nada tivesse acontecido. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Né? Então, assim, arrependimento na Bíblia é contrição, é confissão. Quando a pessoa que verdadeiramente se arrependeu, né, ela pega, assim, é confrontada,
ela não fica colocando a culpa em outras pessoas, ela não fica exigindo das outras pessoas que a perdoem. A pessoa que faz isso não se arrependeu, porque uma das características do arrependimento é a humildade. Então ela reconhece que a culpa é dela e que se as pessoas que estão ao redor não quiserem aceitar, não quiserem, beleza. Afinal, foi ela que fez a besteira. Ela não fica exigindo nada de ninguém. Então, assim, isso são características de pessoas que se arrependeram. Se você vê isso na vida de uma pessoa que cometeu um pecado, é muito provável que ela se arrependeu. Uma das coisas que a Bíblia fala sobre arrependimento é que as pessoas que se arrependem, se elas causaram algum dano a outros, ela vai buscar reparar esse dano. Você vê, por exemplo, o caso de Zaqueu. Zaqueu diz que ele iria reparar 4 vezes mais quem ele defraudou. 4 vezes mais não era o exigido pela lei. Mas ele diz, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres e reparar 4 vezes mais quem eu defraudei. Ou seja, o que é que isso que eu estava falando? Ele estava disposto a empobrecer. Que se você dá metade dos seus bens e 4 vezes mais você repara alguém que se defraudou, acabou. Financeiramente, está disposto a empobrecer porque você se arrependeu daquilo. Você percebeu o dano que você causou a outra pessoa. Então, quando a pessoa não está disposta a reparar o dano, isso, né? Tipo, ela não reconhece o erro. Ela fala assim, mas também fulano, né? Veja o que fulano fez. Mas também, né? Só que vê lá a reação do filho pródigo quando ele se arrepende. Ele não faz assim, não chega para o pai falando, pai, olha, mas também o senhor, né? O senhor, brincadeira, não olha só as coisas que o senhor fazia. Olha, eu tive que sair porque, mas se me perdoa e tal. Não. Ele diz, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de chamar teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Era esse discurso que ele ia falar para o pai. O pai não deixa, né? Ele fala, o pai vê o arrependimento, não deixa ele concluir o discurso, mas ele estava com esse discurso preparado, porque ele tinha visto o mal que ele tinha causado. Então, assim, a pessoa vai ter essa humildade, ela ele não chegou lá exigindo nada do pai. A pessoa que de fato se arrependeu, ela não exige nada das vítimas, ela não exige nada de quem ela defraudou, pelo contrário, ela vai buscar reparar o dano que ela causou. Então, ele chegou lá para o pai, tentando reparar o dano que ele causou, a honra do pai. Zaqueu chegou e disse para Jesus, olha, eu quero reparar o dano que eu causei a outras pessoas. Então, quando você vê assim, a pessoa causou um dano a alguém, a pessoa, não sei, fez fofoca, a pessoa denegriu a imagem de outra pessoa, ela não confessa aquilo para a pessoa, ou então ela fica com a pessoa assim como se nada tivesse acontecido, deixa para lá e tal, sei o quê. Isso aí não é arrependimento. Você já sabe, é óbvio, é claro na Bíblia, isso não é arrependimento. Aí, como a pessoa tem essa ideia de que o arrependimento é invisível, só a pessoa e Deus sabe, não é uma ideia bíblica, aí a gente muitas vezes acata e pessoas assim que, não, cometeram crimes. Teve até um caso aí de um escândalo nos Estados Unidos, que um pastor pegou um cara que já tinha histórico de pedofilia e já tinha laudo de pedofilia, isso nos Estados Unidos, né? Laudo de pedófilo, tudo isso, que ele não podia se aproximar de crianças. Aí ele pega, faz o casamento desse cara. Se ele não pode se aproximar de crianças, ele não pode ter filhos. É muito sério isso. Então, ele fez o casamento desse cara na igreja e disse que não tinha problema nenhum. Resultado, esse cara teve filho e abusou sexualmente do filho, do bebê. Deus. Então, assim, é uma coisa que é muito séria, a gente não pode colocar as pessoas em risco. A igreja tem que ser um lugar de refúgio, não um lugar de medo, porque a gente está ali tratando de toda forma o arrependimento, o perdão, como se fosse uma coisa banal. Ou seja, a pessoa pode se arrepender até mesmo de um pecado grave como esse? Pode. Mas se... não, porque muitas vezes tem isso, né? Fala para a mulher para perdoar o marido que a agrediu. Perdoa, ela pode perdoar esse marido dele na cadeia. Não tem problema nenhum. Não, mas se arrepender. É isso aí. Deixa você na cadeia. Pronto. Não tem lugar melhor para se arrepender. E não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja, você tem um histórico
né, quando você é adventista do sétimo dia, então lá na secretaria, no sistema de secretaria da nossa igreja, você tem um histórico. Se um dia você é disciplinado e você é removido da igreja, depois de um tempo você volta, né, para a igreja, teu nome volta lá, só vai aparecer removido. E nunca vai aparecer o motivo pelo qual você foi removido. A não ser que só existe um motivo pelo qual ali na remoção vai existir por que você foi removido. É se a pessoa foi um abusador de crianças. Então, se isso aconteceu e ele foi removido por causa disso, no sistema ficará para sempre. Por que isso? Porque o nosso sistema é unificado. Se esse cara sai aqui do sul e vai lá para o nordeste, e quando a igreja o recebe agora como membro, porque aí o nome dele passa a ser daquela igreja, a secretária daquela igreja ou o secretário, eles vão ver ali que está esse caso. Então, obviamente que ele nunca, jamais será escolhido para cargos com as crianças, com os desbravadores, com o Ministério Infantil, nenhuma coisa dessa. Então, isso daí eu acho positivo, uma segurança aí que existe em relação a isso. Muito bom. Vocês sabiam disso? Não sabia. Sabia não? Mas é assim. É a única coisa que diz assim, por que você foi disciplinado, é quando existe um caso desse aí. Gente, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Vocês viram que o nosso amigo Davi Caldas, ele tá famosinho, né? Uhum. Tá trocando ideia com o Iago Martins. Só que ele continua humilde. Falei com ele ontem, graças a Deus. E eu falei um negócio com ele que eu queria discutir com vocês aí. E de repente discutir alguma coisa em relação à discussão aí que ele teve com o Iago Martins também, né? A forma como o Iago ele se posicionou em relação à Igreja Adventista, a forma como o Davi Caldas respondeu também ali. Mas eu disse algo para ele, eu não sei se vocês vão concordar. Cara, eu tô sentindo assim, eu não sei se eu tô exagerando na proporção ou não, mas eu tô sentindo que isso que tá acontecendo pode ser, talvez futuramente, e dependendo de como as coisas vão acontecer daqui para frente, mas essas coisas podem ser o próximo questões sobre doutrinas da nossa igreja, no mundo virtual. O que vocês acham? Rapaz, vamos orar a Deus para que seja. Né? Porque, para quem não sabe, Questões sobre Doutrinas é um livro da nossa igreja. Tá em algum lugar aqui, fácil de pegar. Aqui, ó. Esse daqui. E esse daqui é o livro mais polêmico aqui, é o clássico mais polêmico da história do Adventismo. Isso daqui foi quando, a princípio, dois pastores começaram a conversar, um pastor adventista e um pastor não adventista, e eles começaram a trocar ideia, e então um grupo de protestantes fizeram várias perguntas para que os adventistas respondessem. E sobre tudo, né? Sobre o que vocês acreditam sobre o sábado, sobre a mortalidade ou imortalidade da alma, quem é Ellen White para vocês, etc e tal. Então, esse aqui é um livro de perguntas e respostas. É muito interessante, e esse aqui é melhor ainda, né? Porque tem aqui algumas notas aí de um grande historiador da nossa igreja, o George Knight. E quem não tem, compra, é da CPB, tá? Isso daqui tem que ter na sua biblioteca aí, se você é um adventista de verdade. E então começou através da conversa de dois pastores, no caso, né? E virou um livro que orientou muito a nossa igreja, corrigiu muita coisa dentro da nossa igreja, principalmente nas bases, né, ali da nossa igreja, os irmãos ali que imaginavam uma coisa quando na verdade não era. E o nosso amigo Davi Caldas, do canal do YouTube Intelectus Podcast, eu nem sei como começou esse contato dele com o Iago, né? Não me lembro muito bem, mas aparentemente ele começou a responder algumas coisas do Iago. O Iago viu essas respostas e aí começou aí meio que o Iago fez um vídeo aí, que foi o vídeo mora aí que explodiu, que é essa questão o pior do adventismo. Ele coloca vários vídeos ali e vai comentando tal, por que ele acha que o adventista é uma seita, por que ele não acha. E o nosso amigo Davi Caldas, adventista, ele vai responder aí essas questões. Então só para contextualizar quem está meio perdido aí com a história. E eu acho que está sendo muito legal, assim, o impacto que isso pode causar, pelo menos aqui no Brasil, né? Na América do Sul, de repente, não sei. Mas eu acho muito interessante, até porque a posição ali, que é a posição adventista que o Davi coloca, vocês vão concordar comigo. A maioria dos adventistas, eu estou falando da base agora, eu estou falando nas igrejas, a maioria dos adventistas talvez nem concordaria com o Davi Caldas. Vocês concordam comigo? Que ia ter muita gente ali que ia falar assim, cara, esse cara não tá falando certo da nossa igreja, não. Ainda
que ele esteja usando Manual da Igreja, o Nisto Cremos, Questões sobre Doutrinas, o Tratado Teológico, todos os materiais que são, né, oficialmente a nossa crença, né? Mas eu acho que a galera não digo a maioria, né, porque daí teria que fazer uma pesquisa, mas boa parte do pessoal talvez nunca escutou falar, por exemplo, de Ellen White da forma como o Davi está falando, por exemplo. Grande parte, Fábio, daquilo que Davi falou lá nos vídeos, se ele falasse nas igrejas, assim, ele fala, né? Ele vai explicando esses assuntos nas igrejas também. Mas em muitos lugares, ele iria encontrar uma séria resistência. Uhum. E eu acredito que, vez por outra, ele encontra essa resistência, sim, porque são coisas muito diferentes do que as pessoas costumam ouvir no dia a dia do chão de fábrica da igreja. Uhum. Porque, infelizmente, existe um abismo muito grande entre o que a igreja produz oficialmente e o que chega para nós membros no dia a dia, nos cultos e tal. Uhum. Então, isso não acontece só na igreja adventista, isso acontece em muitos outros lugares. No cristianismo, desde Você o pega, por princípio, foi exemplo, assim, né? você pega a igreja católica, muitas coisas que os fiéis católicos fazem não são coisas reconhecidas pela igreja católica oficialmente. Você pega a igreja Assembleia de Deus. Muitas coisas que os assembleanos fazem não são coisas reconhecidas. Você vê, por exemplo, é muito comum você ver aquelas igrejas do reteté, né, que chama, né? A igreja do... O pessoal sai ali rodando, caindo no chão. Essas coisas aí, os fundadores da igreja Assembleia de Deus, Gunnar Wingren, que é um dos fundadores, dizia que isso aí era baixo espiritismo. E é uma Olha coisa só. muito comum de você ver em Assembleia de Deus, Uhum. o neopentecostalismo adentrando o pentecostalismo clássico. Uhum. Isso não é, isso não é algo oficialmente correto para um assembleano. A Uhum. igreja adventista, da mesma forma, passa por isso. Então, a gente tem a religião, a fé adventista do dia a dia e a fé adventista dos documentos oficiais, que é muito diferente. Quando a gente vai instruir as pessoas com relação ao que a igreja diz oficialmente, quando você vai instruir muitos adventistas com relação a isso, Isso sobre qualquer assunto. é tiro, porrada e bomba. Sobre Ellen White, sobre interpretação bíblica, Uhum. sobre juízo investigativo, sobre salvação somente pela fé. Qualquer assunto que você for falar, Uhum. o pessoal nas igrejas locais tem uma ideia muito diferente do que está nos documentos oficiais. E tem mais, ficam com raiva se você vai e mostra o que a igreja fala oficialmente. Então, assim, eu acredito que muitas vezes essa raiva surge do desespero, sabe? A Uhum. pessoa aprendeu durante a vida inteira de uma forma, e aí ela se vê sem chão quando ela percebe que aquela forma que ela achou que era tão correta durante toda a sua vida, na verdade, é falsa, é errado. E Uhum. aí ela fica o quê? Ela fica com raiva do mensageiro. Ela quer Uhum. punir você porque ela não sabia daquilo que você está apresentando. Então, isso é muito comum. A gente tem que orar muito pelo trabalho de Davi Caldas, porque não é fácil você desconstruir mitos, você derrubar ideias Uhum. tão sedimentadas na mente das pessoas. Mas é a verdade, ele está mostrando ali os documentos, ele está mostrando tudo. Ele não está falando nada que a igreja oficialmente diz. Ele está Uhum. falando tudo corretamente, mas as pessoas muitas vezes não percebem isso. Só que É. uma das coisas que leva as pessoas a não entenderem na Caldas, algumas pessoas, eu não sei, não posso julgar aqui, avaliar a intenção, ou a boa intenção ou não dessas pessoas, mas assim, algumas pessoas discordam dele porque acham que ele está criando um problema onde não tem. Já vi algumas pessoas falarem, que já falaram para mim, Uhum. inclusive, dizendo, não, mas o problema da igreja adventista não é o pessoal que acredita em Ellen White, é o pessoal que não acredita. Sim, tem muito crítico, muito ignorante, que fala um monte de coisa que não existe. Dentro da igreja existe, é fato. Uhum. Mas essas pessoas que falam isso, sabe que elas nunca viram? Por exemplo, eu já vi isso eu estou na igreja adventista já faz mais de 20 anos. Muitas vezes, séries de sermões baseados no livro Serviço Cristão, de Ellen White, ou um outro livro dela. Uhum. O sermão inteiro, o conteúdo do sermão inteiro é tirado de livros dela. Nunca foi o propósito. As pessoas veem isso
Mas ou não se lembram, ou não acham que isso é um problema. Mas isso viola o princípio que a igreja sempre defendeu, que é a só escritura. Viola o que a própria Ellen White disse como os escritos deveriam ser tratados. Mas parece que as pessoas não sei porquê, o que impede as pessoas de enxergarem que isso não está de acordo, e que Davi Caldas está falando de coisas desse tipo que acontece. Deixando bem claro que é uma diferença de você usar um livro como base. Você pode, a gente falou aqui do de Tim Keller, né? Perdoar. Você pode usar um livro de Ellen White ou de qualquer outra pessoa como para inspirar uma série de sermões, um sermão em si, mas toda argumentação tem que ser baseada na Bíblia. Toda argumentação que você vai tirar, você não pode tirar pegar um único ponto da sua argumentação que a base é Tim Keller, a base é Ellen White. Não, está na Bíblia aquilo ali, então você mostra na Bíblia. Ellen White chama, e foi isso mesmo que ela falou, como é que os escritos dela devem ser usados na pregação. Teve um pastor que perguntou isso a ela, né? Como é que eu devo usar seus escritos na pregação? Então, você pode, algum tema nos meus escritos, ela diz, né? Chamou sua atenção? Você pega esse tema e vai para a Bíblia. Depois que você estudou o que a Bíblia fala sobre esse assunto, você vai e prega sobre esse assunto a partir da Bíblia. Então, não há problema de você pegar um livro, deixa eu pegar sei lá, Desejar de Todas as Nações, que é um livro fantástico. E aí você pega e faz uma série sobre a morte de Jesus, digamos assim, agora na Páscoa. Não tem problema nenhum. Agora, toda argumentação, toda a base tem que dar, não, porque Ellen White disse, então é assim. Essa não pode ser a base, não é a forma, ela se reviraria no túmulo, se a gente cresce em imortalidade da alma, se reviraria no túmulo vendo o que muita gente faz hoje com os escritos dela. Isso desonra os escritos dela, e não o contrário, isso não honra ela, sabe? A gente pensa que a gente está colocando ela num patamar porque ela é profetisa. Não, o que foi que aconteceu quando João foi se ajoelhar perante o anjo lá em Apocalipse? O anjo diz, levanta daí, eu sou conservo teu, os teus irmãos. Então, ele não estava honrando a grandeza daquele anjo, fazendo algo que você só deve fazer a Deus e a sua palavra. Então, você só vai realmente seguir a base de fé é a Bíblia, não é Ellen White. Então, você não está honrando ela quando você faz isso, você está desonrando, porque ela falou várias vezes, que tem gente que fala assim, não, porque Ellen White era modesta, né? Era modesta, então ela estava dizendo que a gente não deve usar os escritos dela, mas vamos fazer o contrário do que ela disse, porque era modesta dela. Primeiro, que essa modéstia aí, se é uma mentira, tipo assim, não é para usar assim, mas use. Na miúda, na boca pequena, você usa. Certo? Mas isso não é modéstia, isso é mentira. Sim. Então, a pessoa não pode ser modesta assim. Quando Jesus falou claramente, olha, Jesus era a pessoa mais humilde do mundo, que já andou sobre a terra. Mas ele disse claramente as verdades sobre ele, que ele era o filho de Deus. Enfim, se ele falasse que não era modéstia, era mentira. Sim. Então, o que ela está falando sobre isso, a gente tem que levar a sério o que ela está falando sobre isso. Eu não sei se vocês já leram o livro Ellen White's Afterlife. Não, ainda não. Não, cara, esse mas livro... Eu sei que livro é esse, imagina, não li. Do George Knight, ele é muito bom, mas assim, ele... Olha, eu vou falar uma loucura aqui, mas é um dos melhores livros que eu já li do Knight, eu acredito. Mas é algo muito pessoal, né? Porque eu me vi na vida, quando ele começa a falar um pouco sobre a vida dele. Então ele vai falando, por exemplo, ele fez faculdade, eu acho que foi nos anos 60 que ele fez faculdade. E ele disse assim que os professores naquela época, eles, por exemplo, assim, tinha um professor dele lá do Novo Testamento que deu um trabalho para eles fazerem. E o trabalho para eles fazerem era assim, vocês vão ter que fazer uma linha temporal do ministério de Jesus, desde a morte até a ressurreição de Jesus. E, beleza, né? Legal, né? Um estudo muito, muito bacana, né? Só que vocês não vão usar os evangelhos. Vocês vão usar o desejado de todas as nações para fazer isso. Então, e ele vai contando muitas coisas, assim, que eu me via. Por exemplo, não aconteceu isso comigo na faculdade, graças a Deus. Mas algumas coisas que ele vivia,
dentro do ambiente ali da faculdade dele, e que eu vivi dentro do meu ambiente de igreja, quando eu era adolescente, quando eu era juvenil, ali jovem na minha igreja, que é algo que vocês conhecem também. E aí ele falava assim, quantas vezes a gente não estava numa discussão teológica ali, entre os amigos ali da faculdade, e aí chegava alguém e dizia, né, mas o que Ellen White fala sobre isso? E aí começava, olha, no livro tal ela fala isso, no outro livro ela fala isso, e meio que a discussão já se terminava por ali, né? Por quê? Porque Ellen White falou aquilo ali. Cara, essa foi a minha infância, assim, sabe? Tipo, eu lembro muito bem de muito bem não, né? Mas eu lembro, assim, de algumas rodas de conversa, onde essa ideia... mas o que Ellen White fala sobre isso? Ela era constante. E eu lembro, né, uma vez, eu tive um pastor muito querido, que é o pastor do meu coração, mas não sei se ele estava tão certo. Hoje eu vejo que não estava tão certo assim. Um reformista, um adventista da reforma, ele chegou na nossa igreja e começou aquele papinho deles, né? Começa a visitar os irmãos e tal. E ele foi lá no ancião e falou pro ancião que Ellen White diz que toda oração na igreja deve ser de joelhos. E aí pronto, né? Passou agora toda a oração na igreja a ser de joelhos. E o pastor, ele não tomou nenhuma posição a princípio em relação a isso. E ele continuou ali estudando e tal. Até que, de repente, ele dá um estalo, né, enquanto ele estava em casa, eu lembro, ele estava na minha casa, e ele estava com o livro de Ellen White na mão, e ele estava lendo ali sozinho, né? Minha mãe estava fazendo a comida ali e tal, e ele sozinho ali lendo na sala. E de repente ele levanta, ele entra no carro e vai embora. Assim, do nada. E aí ele foi na casa do ancião, porque ele encontrou um texto lá em Ellen White que nem todas as vezes é necessário ajoelhar. Quer dizer, tipo, um absurdo tão grande desse precisava de um texto, né? Ou alguma outra vez que ele ensinou pra gente que o alface ou a salada deveria ser comida sem nada, né? Sem o limão, sem azeite, só com sal ali e tal, mas o cru seria o melhor e etc. Até que um dia a esposa dele rindo e falando assim, nossa... o pastor encontrou um texto dizendo que Ellen White costumava colocar limão na salada, e o pastor ensinou durante tanto tempo que não se podia colocar limão na salada. E aí, naquela época eu escutava essas coisas, né, e falava assim, poxa vida, né, é importante estudar tudo, né, pra gente não errar aí na hora de temperar a salada. E hoje, quando eu olho para trás, eu percebo assim, como que a gente tem uma geração assim que foi moldada dessa forma, dessa forma. E eu lembro muito bem, assim, do Paroski, por exemplo, que vocês conhecem, o Paroski falando, Ellen White não é autoridade exegética. E ele explicava os porquês ali, não vou discutir agora. Mas um outro pastor, ele dizia, eu vou apresentar hoje para vocês a melhor exegeta que existe. Aí colocava lá Ellen White, né, e tal, né, bem grandão ali na lousa, né, Ellen G. White e tal. Então... você vê que existe aí uma geração que foi forjada nesse esquema, né, dessa forma. E a gente tem que estudar, né? Então eu recomendo aí para vocês estudarem, eu acho que são 3 ou 4 vídeos que o Davi Caldas colocou lá no Intelectus Podcast. Então vai lá. O Giovanni está fazendo um livro aí que um dia vai sair. Um dia vai sair esse livro aí. Sobre isso também, muito bom. E é um assunto que a gente tem que falar porque é um problema realmente. Gente, e a questão das pregações cristocêntricas, Giovanni, que a gente estava conversando esses tempos atrás aí. Fala um pouquinho pra gente aí sobre o que você tem estudado e visto. E contextualiza o pessoal também sobre o que seria isso, as pregações cristocêntricas, aí, principalmente aí do Antigo Testamento. Então, Fábio, eu, como já te falei, né, eu já fui um defensor, assim, ferrenho mesmo da pregação ou da hermenêutica cristocêntrica, né, como alguns chamam. Ferrenho mesmo. Durante muitos anos e ainda gosto muito, assim, dos autores. Ainda gosto muito. Mas explica o que é isso aí pro pessoal que... Imagina alguém que não sabe, assim, não entende o que é uma pregação. Tá, uma centrada em Cristo, mas dá um panorama aí. Tá. Então, eu comecei a descobrir essa questão da pregação cristocêntrica quando eu, procurando matéria sobre interpretação bíblica, aí encontrei um seguinte artigo: uma abordagem cristocêntrica aos sermões biográficos. O que é isso, né? O que é um sermão biográfico? Sermão biográfico é quando é muito comum a gente pegar assim, algum personagem, principalmente do Antigo Testamento, de alguma história bíblica, seja Davi, Samuel, Moisés, e fazer um sermão sobre alguma história que eles viveram.
seja na travessia do Mar Vermelho, seja quando Davi matou Golias, seja no adultério com Batseba, e por aí vai. Então, é muito comum, era e é muito comum ainda, que os pregadores peguem esses personagens, Abraão, esses grandes homens da Bíblia, e foquem neles a atenção. Então, o sermão é sobre ele, é um sermão biográfico, e a atenção e o heroísmo e tudo é colocado sobre o personagem bíblico, sobre o ser humano. Então, esse artigo, ele dizia, não, a abordagem, o sermão, ele não pode ser com o homem no centro, como sendo o personagem principal e sendo o homem, o pecador. Na verdade, o personagem principal de cada pregação tem que ser Jesus Cristo, ou algum aspecto da sua obra. Então, o sermão, alguns chamam, né, de sermão teocêntrico, né, que tem que ser Deus no centro. E em vez do sermão biográfico com o homem no centro, como ser humano no centro, como sendo o personagem principal. Então, é isso, né, o sermão cristocêntrico é isso. Em vez de se dar ênfase ou se colocar o ser humano, um personagem bíblico, por mais importante que tenha sido, como sendo de grande importância, e às vezes eram importantes mesmo para grandes obras que Deus fez, mas por trás ali, o objetivo do narrador bíblico não é apontar para o ser humano, mas para o Deus, no caso Jesus Cristo, né, que usava aquele ser humano como instrumento. Então, e esse aspecto, né, essa crítica dos pregadores, da pregação cristocêntrica, com relação às pregações que não são cristocêntricas, é muito válido até hoje. Porque, de fato, a gente não deve colocar o ser humano, por mais importante que seja, nem Abraão, nem Moisés, nem Enoque, ninguém deve ser colocado como o herói da narrativa. O herói é Deus, que usa o pecador. O herói é Jesus Cristo, que usa aquela pessoa, que transforma a vida daquela pessoa e faz maravilhas por meio dela. Ótimo. Só que aí, com o tempo, primeiramente eu li um outro livro, também defendendo, falando de sermões cristocêntricos. Eu não vou falar aqui o nome do autor, que eu li o artigo para o pessoal não se escandalizar, porque é uma pessoa assim, que a gente ama demais, é um sensacional autor, em que, Fábio, eu fiquei assim, confesso que eu fiquei assim, angustiado, profundamente angustiado, com tamanha, sei lá, como eu posso falar, desrespeito não, escanteamento do texto do Antigo Testamento que ele usou como base para o sermão. Ele praticamente só citou o texto. Fez comentários muito curtos assim por cima. E já rapidamente usou aquele texto para falar de Jesus. As especificidades daquele texto ali, o que Moisés queria dizer dentro do contexto, por que Moisés falou aquilo ali, nada disso foi explicado. Rapidamente se encontrou uma forma assim muito superficial de afirmar que aquilo ali era sobre Jesus Cristo. Então, eu fiquei muito angustiado com aquilo. Até que eu li o livro de um autor que você até já leu também, chamado Abraham Kuruvilla, chamado O Texto Primeiro. Nesse livro, no capítulo 4, ele vai fazer uma análise da chamada pregação ou hermenêutica cristocêntrica. Rapaz, e o que ele fala lá é exatamente aquilo que eu pensava, mas não sabia expressar. Duas coisas que acontecem. Os textos do Novo Testamento, usados pelos defensores da pregação cristocêntrica, para dizer que todo sermão, cada partícula do Antigo Testamento, tem que apontar para Jesus Cristo, ou falar de Jesus Cristo de alguma forma, simplesmente foram textos mal interpretados. Não existe, até pelo que ele mostrou lá, e eu concordo com ele, nem texto na Bíblia, no Novo Testamento, que afirme isso. Que cada pregação, que cada sermão, tenha que falar diretamente ou dizer que aquilo ali é sobre Cristo ou sua obra de alguma forma. Kuruvilla, em vez da pregação cristocêntrica, ele propõe o que ele chama de pregação cristo-icônica. O que isso quer dizer? Ícone é a imagem, né? Então, que cada partícula, cada texto, cada seção da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento, ela bem pregada, bem interpretada, tentando ensinar de fato aquilo que o autor original, inspirado pelo Espírito Santo, queria dizer, ela vai fazer com que nós sejamos moldados cada vez mais à imagem de Cristo.
Então, ela vai nos ensinar facetas do caráter de Deus, do caráter de Cristo, que vão nos moldando à sua imagem. E ele chama isso de pregação cristo-icônica, que na minha percepção faz muito mais justiça aos textos do Antigo Testamento, que praticamente sofrem alegorizações, né? Depois a gente pode explicar, para quem não sabe o que é alegorização, pelos defensores da hermenêutica cristocêntrica, pregação cristocêntrica. Então, voltando, é muito importante a crítica feita, né? Pelo que eu me lembre, isso se tornou muito forte, né? Pelo menos assim, foi um despertar assim, maior da pregação cristocêntrica lá pela década de 70, quando um sujeito chamado Sidney Greidanus estava vendo como eram as pregações lá na Holanda. Então ele escreveu uma tese, eu acho, não sei se foi o doutorado dele, sobre isso, falando que as pregações não deveriam ser focadas no ser humano, mas colocam o ser humano como herói, mas em Deus, em Cristo. E a partir daí foi se desencadeando. Então, assim, a crítica é válida, ele encontrou um problema. É um problema mesmo, as pregações biográficas que colocam o ser humano como sendo o personagem principal ou o herói da história. Sim. É um problema sério. Mas o remédio nem sempre faz justiça aos textos bíblicos. Acabam deixando também a Bíblia de lado por outro caminho. Por mais bem pensado que seja, às vezes acaba deixando a Bíblia de lado. Um exemplo de como é que muitas vezes o pessoal da pregação cristocêntrica faz. Você pega, por exemplo, tá lá, o cordão vermelho que Raabe amarrou lá, né, para questão lá para avisar os espias e tudo isso. Aí o pessoal diz, tá vendo, esse cordão vermelho é Jesus que nos livra e tal, tal, tal. Se fosse um cordão, não sei, verde, se fosse, aí outra, não seria. Então, assim, você muitas vezes tem que usar a imaginação para colocar ali Jesus em algum ponto. O cordão vermelho era um cordão vermelho. Vermelho é bom porque se destaca logo, né? Mas não estava querendo falar nada. Sempre que tiver a palavra vermelho na Bíblia, é Jesus. Sempre que tiver leão na Bíblia, é Jesus. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então, a Bíblia também fala que, como o leão que ruge, o diabo quer nos devorar, anda de redor. Então, assim, você tem que pegar o que o texto está falando. Aquele texto ali, o leão não é Jesus, o leão é o diabo. Então você tem que pegar as especificidades daquele texto em si, para você ser honesto e justo com o texto. Até porque também, senão, a gente corre o risco de ficar uma pregação muito repetitiva. O texto está falando de um assunto, mas você sempre leva para o mesmo assunto, sempre leva para a mesma conclusão. Você tem que ser muito, muito criativo para fazer o negócio não ficar tão repetitivo, e ainda assim é difícil. Por quê? Porque cada texto está falando de uma coisa, de um assunto, abordando uma temática, e você transforma, no fim das contas, todos os sermões para falar da mesma coisa. Claro, a ideia é nobre, você vai falar de Cristo, só que você pode falar de Cristo não alegorizando o texto, que é isso, né? Você pegar o texto, transformar em alegoria aquilo que não é alegoria. Na Bíblia tem alegorias. Você pega, por exemplo, a história lá de Jotão, né, que ele conta lá das árvores, o cipreste fala outro, reina sobre nós. Uma árvore não fala. Então, isso é uma alegoria. Mas o problema é quando você pega aquilo que não é alegoria e quer transformar em alegoria. Forçar, então, o cordão vermelho de Raabe é Jesus. O texto está falando isso em algum lugar? Se não, é pura criatividade. O cordão vermelho de Raabe representa uma coisa muito simples. Um cordão vermelho, que ela usou lá para avisar os espias. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe, com o texto em si. Legal. Eu acho que um dia a gente podia sentar e falar só sobre o texto do Kuruvilla, né? O livro, né? Porque daí a gente poderia até fazer uma linha de raciocínio, né, que é o que ele faz no livro inteiro, né? Então, como interpretar um texto bíblico, né? Como é que você transforma aquele texto num sermão? E é muito legal. Cara, aquele livro explodiu, explodiu tua cabeça aí no 4º capítulo, mas a minha explodiu desde o primeiro, assim. Porque ele vai falando dessa questão dos clássicos, né? Que ele começa, por que um livro é considerado como um clássico, né? Como é que ele atravessa aí o tempo. Isso daí foi me deixando assim tão impressionado, assim. E a interpretação bíblica
ela é uma arte, né? A gente precisa aprender, a gente precisa desenvolver ela na nossa vida. E todo mundo, né, em algum momento, em algum sermão, já falou uma besteirinha, né? Não tem jeito, né? A gente já acabou soltando algumas coisinhas aí que, olhando para trás, falei, pá, isso aí eu acho que não tinha muito a ver, não. Mas ficou até bonitinho, né? Então, vamos falar. E nada impede que ainda venhamos a falar alguma Ixi, besteira. com certeza, com certeza. A gente está aí para isso mesmo, para ir melhorando e aprendendo. Aliás, eu já prometi para os meus anciãos aqui, eu tenho um curso de como preparar e pregar sermões. Ele é baseado apenas no livro do Emilson Reis, que foi meu professor, né, de homilética. E aí eu não dei ainda esse ano, mas quem sabe aí esse ano eu já vou preparar algo melhor aí com esse livro aí do Curuvilla para apresentar para os meus amigos anciãos aqui. Ô, gente, eu não sei, vocês querem falar sobre mais alguma coisa, assim, que vocês falam assim, que vocês acham legal, importante falar? Essa questão, Fábio, só voltando à questão da alegorização, Uhum. é muito, muito comum, né? Como a gente pega, para deixar mais claro para quem está ouvindo. Você pega assim, Davi, quando derrubou o gigante, na verdade, o gigante são os seus problemas. Uhum. O texto não está falando nada dos seus problemas, sua vida pessoal. Uhum. O texto está falando ali do cuidado de Deus, como Deus cuidou do seu povo quando o povo estava em perigo. Então, o texto é sobre Deus, não sobre nós e os nossos problemas que podem ser vencidos porque Deus dá força para a gente. No fim das contas, acaba que esse tipo de mensagem fomenta algo que é, tipo, você nem precisa crer de fato em Cristo, se arrepender dos seus pecados, basta que você queira se livrar dos seus problemas. Quem é que não quer se livrar dos problemas? Quem é que não quer resolver os seus problemas? Uhum. Quem não tem problema? Então, você nem precisa realmente ser Até alguém porque, convencido Vanedia, para isso. nessa história aí de Davi e Golias, a gente sempre é Davi, né? Tipo assim, Sim. a gente nunca é Saul, a gente nunca é o covarde, a gente nunca é salvo na história. A gente nunca é o povo de Israel que tá lá com medo. Não, a gente é Davi. Né? Nós somos Davi nessa história, a gente nunca se coloca em outro lugar. E a gente usa isso muito, essas alegorizações, de maneira ainda assim, não só para colocar Cristo no centro. Quando é assim, é um pouco menos mal, você está também desrespeitando o texto. O problema é quando você alegoriza para colocar você no centro. Isso aí é um problema maior ainda. E aí você pega até texto do Novo Testamento. Tem um pregador muito famoso no Brasil inteiro, né, que ele é famoso. Ele fez um sermão falando de os jovens na janela, uma coisa assim, cuidado com as janelas. Ele pegou Sim, e esse sermão é fez famoso lá. em todo lugar. Pronto, ele fez a alegorização de Eutico. Ele pegou Eutico, que estava sentado na janela, Paulo pregou até mais tarde, e Eutico dormiu e caiu lá embaixo e morreu. Jovens, cuidado com as janelas. As janelas, não sei o que. O texto está falando disso? Não, Pode parecer interessante eles e tal, mas... eles chegam a falar assim que, olha, Eutico caiu porque ele começou a olhar as luzes da cidade. Então, e aí ele desviou o olhar da pregação. Ninguém fala assim, olha, ele deve ter dormido ali porque o sermão já devia estar tão arrastado que ele não aguentou mais. Simplesmente ele dormiu. E, na verdade, é muito possível que não tivesse nenhuma luz na cidade. Não é hoje que tem poste ligado então. a noite toda. É uma Se estava doidice. tarde, muito possivelmente não tinha luz nenhuma acesa. Então... A gente pode dizer qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Aquele jovem ali, na verdade, ele trabalha demais. Então, por isso eu estava cansado aquela hora. Então, gente, descanse mais, durma até um pouco mais tarde, para você não ficar cansado na hora do sermão, um domingo à noite, na quarta-noite, e não morrer. Sei lá, tanta coisa que a pessoa pode inventar da cabeça. Deixa eu contar duas histórias aqui. A primeira dela, duas histórias não, né? Mas a primeira, uma vez eu vi um vídeo na internet de um cara bem maluco, aí é capaz que vocês até viram. E ele falando sobre música. Aí ele pega ali que o poder ali, o chifre pequeno, Daniel 7, ele ia mudar os tempos e a lei. E aí ele faz, vocês já sabem, né? E aí ele fala que o tempo
é o tempo da música. Então a música tem um tempo certo, só que agora Satanás mudou o tempo, deixou a música mais agitada, deixou as baterias aí mais malucas aí. Então foi Satanás que fez isso por causa do tempo, né? E um outro camarada, esse eu vi com os meus próprios olhos, um ancião que tinha lá na minha cidade lá, ele fez um sermão sobre os 4 animais ali, de Apocalipse 7. E aí ele vai, né? Ele faz como que chama mesmo quando você coloca a primeira letra de cada nome assim? É acróstico, não? O acrônimo, né? Acrônimo? Isso. Aí ele faz o leão, aí tem o L, vocês vão fazendo as contas aí, né? O urso é o U, né? Aí tem o leopardo, um outro L, e o animal terrível e espantoso, né? Então formou o Lula, né? Ele falou assim, ó, irmãos, a besta aqui é o Lula. E depois que ele fez toda essa... Cara, ele demorou uma meia hora para falar isso. Depois que ele riscou na lousa, ele colocou uma lousa ali no púlpito e colocou ali Lula, isso aí faz muitos anos atrás. Eu acho que o Lula nem tinha ganhado nenhuma eleição ainda. E ele colocou o Lula ali, ele falou assim, mas todo mundo sabe que isso aqui não tem nada a ver, né, irmãos? E eu falei, poxa vida. Era só para vacinar a igreja, entendeu? Se um dia vocês pensarem que isso tem a ver, não tem, tá? Não, então ele fez todo raciocínio só para desmanchar depois. Você passa para dizer, gente, não caiam nisso, o negócio é assim, olha, mas vocês sabem que isso aqui não tem nada a ver. E continuou o sermão lá, dele falando sobre os animais lá. Mas tem muita coisa aí que o pessoal... E a gente tem que ensinar, né? Temos que ensinar a igreja, principalmente quem é líder dentro da igreja, ensinar a igreja a interpretar a Bíblia. Tá saindo um livro agora da CPB sobre hermenêutica. Eu já ganhei um, só que não chegou. Tô desesperado aqui, esperando ele chegar, que eu tô muito animado com ele. Para começar a ler ele. E então compre quando sair pela CPB aí, quem quiser comprar e puder, compre, porque vai valer a pena. Tá certo? Fábio. Você tocou nessa questão do músico aí e tudo mais e tal. Cara, como tem... eu acho que os reis, assim, eu acho que os campeões da má interpretação, da alegorização, do mau uso do texto bíblico na igreja é o pessoal da música, assim, fanático por essas questões aí, né, de tempo, de percussão e tudo mais. Uma das coisas mais mal utilizadas por quem deveria utilizar melhor seria um tese dos adventistas, porque estudo bastante esse assunto, está no centro da sua teologia, a questão do santuário. Né? Então, a gente, para dizer que não pode, sei lá, ter percussão lá na frente, porque a igreja é o Santíssimo, é o Santo dos Santos, é o santuário, e tem um pátio, e lá no pátio, lá no Antigo Testamento, não tinha instrumentos dentro, a gente acaba negando que não existe mais santuário na Terra. O santuário está no céu, só existe o santuário celestial. Então, para a gente defender esse tipo de coisa, a gente acaba negando coisas assim basilares da igreja adventista. Quando você diz que a igreja local é o santuário, está dizendo que o santuário celestial ainda não foi inaugurado. É bem isso. Cara, e tem muita bizarrice. Você vai falando assim, eu vou lembrando assim de umas coisas malucas assim que já vi por aí já. Mas é algo, a gente brinca, mas é algo muito sério, né? A gente está falando aí da palavra de Deus, né? Então a gente não pode querer torcer a Bíblia para a nossa própria visão, né? Para a Bíblia se encaixar naquela nossa própria visão, tá louco. E a gente tem que prestar atenção, porque é uma tentação, né? É uma tentação. A gente tem uma ideia pré-concebida, a gente vai querer vislumbrar na Bíblia esse tipo de coisa. Eu gosto de brincar muito com o ChatGPT, né? E eu forcei muito esses dias atrás o ChatGPT a provar para mim pela Bíblia que alguns instrumentos musicais não poderiam ser usados no louvor a Deus. E, cara, eu não consegui. Eu falei pra ele, mas eu quero que você... Cara, ele me enrolava de um lado, do outro, mas ele não me entregou textos bíblicos, não me entregou... Ele sempre ia naquela questão. Alguns lugares, por uma questão de cultura, né, não aceitam alguns e tal. E não teve jeito, cara, não teve jeito. Eu até desisti de ajudá-lo. E olha que o ChatGPT gosta de enrolar, né? Gosta. Faz um lero-lero para apoiar as várias visões que tem. Se você é arminiano e produz um texto, ele apoia você. Se você for calvinista, vai aquele mesmo texto, e ele estiver acostumado com você, ele usa aquele texto para defender o calvinismo. Ele é sem vergonha. Exatamente. E ele é muito panfletário, né? Ele vai por onde eles acham que você vai querer aquele caminho. Mas tem vezes que nem ele consegue. Então, eu pedi para ele... Olha, me ajude aqui nesse debate, eu quero provar esse ponto. Aí ele falando, né?
olha, não dá para falar assim, porque assim, 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 foi mostrando, né? Era uma questão Aham. assim, besta. E eu sabia que aquele ponto estava realmente era muito difícil provar aquele ponto, foi só como um exercício de brincando, né, assim. Aí ele falou: "Você tem certeza que você quer realmente argumentar sobre isso? Porque é muito difícil colocar assim". É basicamente o que ele faz também nessas horas, quando não tem como mostrar biblicamente, assim, ele até Aham. tenta, mas não. Uma vez eu já brinquei com o chat GPT de colocar assim. Eu falei assim: olha, a gente vai fazer uma simulação de você é um ateu e eu sou um cristão. E a gente vai começar a argumentar que você vai quebrando meus argumentos, né? Réplica, tréplica e por aí vai. Aí, beleza. Aí foi muito divertido, assim. Foi muito legal. Mas ele chegou num ponto em que ele começou a repetir argumentos, mesmo aqueles que eu já tinha refutado, né? Aí ele começa a meio Uhum. que voltar na mesma coisa. Mas é legal, o ChatGPT eu acho uma coisa muito divertida, assim. Inclusive ele tá entre as talvez as 5 empresas que eu mais gosto hoje, que me ajuda, assim. Ele tá tão humanizado, se tornando tão parecido com o ser humano, que até as safadezas humanas de ficar repetindo um argumento que você já respondeu, ele tá fazendo também, né? Exatamente, exatamente. Ele tá aprendendo as falácias aí das argumentações. Mas eu gosto bastante. E tá entrando. E, aliás, é uma discussão, vocês sabiam? Não sei, vocês não têm, eu acho que o Logos, né? Aquele Logos Bible. O Logos Bible, agora ele tem um recurso de inteligência artificial. Para quem não sabe, o Logos Bible ele é um aplicativo, ele é o melhor aplicativo que existe hoje de estudos da Bíblia. Né? Então você tem várias Bíblias ali, você tem comentários bíblicos, você tem a Bíblia nas línguas originais, você tem que é o poder desse programa, são as pesquisas, né? Então você pesquisa por palavra no original, ele vai te dar toda a relação. Ele tem tipo um Wikipédia lá dentro, aonde tipo assim você coloca uma palavra, um lugar, ele vai te dar um monte de coisa, mídias, fotos, questões arqueológicas. É incrível assim. Inclusive entre as 5 empresas que eu mais gosto, o Logos Bible está em primeiro lugar. E para quem tem curiosidade, eu acho que ninguém tem, né? Mas talvez a segunda empresa que eu mais gosto seja a Amazon. Eu gosto muito de comprar pela Amazon. Eles são muito bons Tá assim. acabando um patrocínio, é isso? Tá Olha, querendo? eu acho que eu merecia, viu? Mas enfim, o fato é que agora tem inteligência artificial. E vocês sabem que a inteligência artificial hoje ela está poderosíssima, né? Tá bem poderosa assim. E eles têm um artigo ali sobre inteligência artificial e a forma como eles têm liberado, como eles têm dado liberdade para a inteligência artificial te ajudar. Porque assim, ó, você consegue fazer um sermão ali no Logos, né? Então tem lá um esquema que você vai fazer sermão. E aí você estrutura o teu sermão, você faz suas pesquisas, tudo por ali. E agora tem a inteligência artificial que te ajuda, por exemplo, a fazer um esboço do sermão. Aí ele pode te ajudar na aplicação, a fazer a aplicação, na ilustração, você coloca lá. Então ele não funciona igual o ChatGPT porque ele vai usar todas as ferramentas que tem dentro do próprio Logos Bible. E a discussão, né, que é onde eu quero chegar, a discussão é até onde nós poderíamos usar o ChatGPT para nos ajudar, por exemplo, no nosso estudo da Bíblia, na nossa devoção muitas vezes, né, na forma como a gente vai ir à Bíblia. Existe uma parte muito positiva, né, porque te abre assim, te facilita muitas coisas, né? É muito mais rápido, né? Tipo, antigamente, a gente vê lá o Guilherme Miller, né? Ele tinha uma concordância dessa altura, assim, de grossa, uma concordância bíblica, e ele ia ali palavra por palavra, né? E demorava muito mais, né? Hoje é muito mais rápido. Mas tem um outro lado, não sei se vocês concordam com isso ou não, que é uma questão que está no artigo lá do Logos em relação à inteligência artificial. A gente não pode criar estudantes preguiçosos, né? Estudantes que vai ter tudo pronto. Né? Tipo, o ChatGPT não tem acesso a tudo, né? Se você pedir um sermão para ele vai até fazer, mas ele não vai te ajudar assim tanto assim. Mas agora imagine futuramente um um chat GPT que tem acesso a, sei lá, uma biblioteca gigante de comentários bíblicos, uma biblioteca gigante de bíblias e todas no original e etc. E agora ele vai criar ali um artigo, ele pode criar um artigo científico em relação a algum tema específico ali para você. Então, até onde isso daí é positivo, até onde é negativo? Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Tecnologia sempre traz um conflito com a vida cristã, né?
Tipo, sempre que aparece uma nova tecnologia, a vida cristã ela vai confrontar essa nova tecnologia, né? E de repente o ChatGPT tá trazendo esse problema aí, ou solução. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Nessa área de inteligência artificial, está adentrando todas as áreas. Então, em qualquer profissão, você vai ter um conflito ético com essas inteligências artificiais. Né? Aluno em faculdade, ele teria que agradecer a Deus e ao ChatGPT. Deus, eu nem sei se Deus ajudou tanto, mas o ChatGPT ali na, na, na formalização do artigo e tudo isso, até o artigo inteiro, tem muita gente que utiliza assim, isso é um mau uso da tecnologia, não só um mau uso no sentido de eticamente, no sentido ético, mas também um mau uso porque a tecnologia não existe para isso. Ela existe para nos dar uma maior possibilidade da gente criar em cima daquilo. Então, ela vai poupar tempo para você. O tempo que você gastaria fazendo uma roteirização de algo, ela pode fazer aquilo para você. O que ela deveria ser usada, né, na minha visão, era em deixar você com mais tempo livre para pesquisar mais. E não o contrário. E não ela fazer a pesquisa por você. Até porque, quando você domina um assunto, você vê que a inteligência artificial, pelo menos até os dias de hoje, ela não é bem precisa em muitos pontos. Ela é muito limitada. Assim. Se você usá-la nua e crua como ela está lá, vai cometer muitos erros, você vai até passar vergonha diante de uma pessoa que conhece realmente o assunto. Então, ela não está ali para fazer o trabalho por você. Eu utilizo inteligência artificial em muitas coisas no meu trabalho, em sermões, utilizo em sermões menos, porque eu acho que ela, do jeito que ela está, pelo menos as gratuitas, né, como estão, elas não ajudam tanto, assim. Eu, às vezes, eu quero fazer, pensa aí numa ilustração para mim sobre esse tema. Eu coloco lá a passagem, coloco mais ou menos como eu gostaria da ilustração, e aí peço para ela. E ela me dá coisas muito ruins, na maioria das vezes. Mas como ela tá ali tempo pensando, e ela tem tempo para fazer isso, ela tem condições de fazer isso, acaba que em um momento ou outro, ela coloca uma ilustração boa. Tipo, para ela formular a história, ela ainda é muito ruim, as gratuitas, pelo menos. Mas, às vezes, eu sou mais específica. Eu digo, olha, pega algo que tenha acontecido na história, que ilustre esse ponto. Aí, ela me trouxe uma ilustração muito boa uma vez, de uma descoberta científica e tal, que tinha acontecido. Aí eu disse, essa aqui, no fim das contas, depois de várias, eu uso a inteligência artificial como um conselheiro. Assim como eu pergunto a meu esposo, como assistente, um conselheiro, alguém está lhe dando conselhos, às vezes eu coloco assim, você acha que isso aqui é um bom caminho para eu conseguir fazer tal coisa? Ela me diz, ela dá as opções, então você usar isso aí como uma pessoa, como um secretário. Entendi. Você está ali perguntando, um assessor seu. Sim. Eu também, eu acabo usando mais para criatividade, né? Tipo assim, para me ajudar a estruturar alguma coisa e tal. Mas, nossa, eu me lembro também uma vez que assim começou o ChatGPT, que eu fiquei maravilhado e tal, mas todo começo de ano, por exemplo, o pessoal da minha igreja, eles me mandam todas as datas do ano inteiro. Então, cada departamento da minha igreja manda as datas do ano inteiro sobre o que eles vão fazer. Então, olha, dia tal vai ter tal coisa, dia tal vai ter tal coisa. Então, eu tenho a agenda da associação, né, que já tem as datas, e aí eu vou ter a agenda de cada um desses departamentos da minha própria igreja local. Então eles me mandaram, né? Então me mandaram lá 5, 6 pessoas, né, departamentos da igreja me mandou. Então eu mandei tudo pro ChatGPT, né? Eles me mandaram em Word, assim, né? De janeiro, fevereiro e tal. Pedi para ele colocar tudo em tabelas. Ele colocou todos em tabelas, assim. E depois eu pedi para ele cruzar essas informações e dizer para mim quais as datas são conflitantes. Né, tem a mesma data, tem vários eventos. E aí ele me passou todas essas datas. Quer dizer, eu ia demorar 1 hora e meia, sei lá, 2 horas para fazer um negócio desse. E, cara, eu coloquei ali em 10 minutos
eu só subindo ali as informações, e de repente ele me deu tudo as respostas, tudo em Excel ali, só copiei e colei e tal, e nossa, é uma beleza esse negócio aí. Mas realmente, né, para a vida espiritual a gente tem que usar com sabedoria, né? Até porque para informações ela não é tão boa. Nessa questão, Fábio, da ética, cara, se for olhar direitinho, a gente já não tá muito aí para ética, muito antes das inteligências artificiais, né? Por quê? Por exemplo, a gente sempre aprendeu, pelo menos de criança e alguns adultos, a fazer sermão como? Plagiando da internet, velho. Uhum. Cadê a ética? Nunca teve. Sem Sem dizer de onde veio, quem foi que fez. E tal, pega um sermão da internet e decora e prega. E pau. Isso acontece a rodo. Mas ó, particularmente, eu já preguei, tenho sermões, inclusive, que são, por exemplo, assim, eu tenho sermões que são aulas do Dr. Rodrigo Silva na época da faculdade e que eu transformei em sermões. E são sermões que ele prega também hoje em dia. Então, tipo assim, se você pegar esse sermão que eu tô falando, você fala, eu escutei o Rodrigo Silva falar sobre isso. Mas ele passou em aula isso daí pra gente também. Mas eu sempre tomo cuidado. Eu tenho um sermão do Paroski, por exemplo, do Ranieri Salles eu tenho um sermão. Então eu sempre tomo esse cuidado de começar o sermão e dizer, olha, esse sermão aqui que eu vou apresentar para vocês é um sermão pregado pelo pastor fulano de tal e etc e tal. E cara, isso não diminui em nada, assim, pra igreja, assim, ó, nossa, agora vou escutar o sermão. Não, eles adoram igual e tal. E geralmente são sermões assim que fazem bem pra mim, sabe? Porque como eu prego bastante, eu só prego, né? Eu praticamente não escuto sermões, e eu escuto muitos sermões na internet, né? Pra me alimentar mesmo, assim, né? Pra eu escutar, né, escutar a palavra de Deus da boca de outra pessoa. E alguns deles são tão assim, que me mexem tanto comigo, que eu falo assim, cara, eu vou passar isso daqui para a igreja. Isso daí não acontece com frequência, eu devo ter alguns poucos, assim, há muito tempo eu não faço isso, mas pode acontecer, mas tem que ter ética, né, Giovanni? Tem que falar ali da onde que é a fonte, né, desse... Até essas aulas do Rodrigo Silva eu falo assim, olha, a mensagem de hoje é uma aula do Dr. Rodrigo Silva, que eu tive lá no curso de arqueologia, ou no curso de filosofia lá, enfim. Não, cara, assim, e muitas vezes, às vezes você nem pegou a aula inteira, ou o sermão inteiro, Sim. você fez uma adaptação. Uhum. A ideia foi, você pegou a ideia naquele vídeo, aí você pegou algumas ilustrações, mas você muitas vezes vai seguir uma outra linha, porque até mesmo, a não ser que você decore mesmo um sermão, palavra por palavra, até mesmo um sermão seu. Meu irmão decora. Lugar, você faz modificações. Uhum. E o sermão não é uma dissertação que você vai usar regras da ABNT para... Então, sim. Cada coisa que você pegou de alguém, você vai ter que dizer... O sermão vai ficar chatíssimo, longo. Porque isso aqui, segundo fulano... Não tem como você... Cada coisa que você pegou de alguém, você vai falar no sermão. Mas também tem que ter essa coisa, né? Se for um sermão inteiro que você pegou da pessoa, é útil você dizer, né? Ou então, pelo menos, grande parte do sermão, é útil você dizer, olha... Peguei isso aqui de fulano e tal, até para a pessoa também, se você gostou daquilo ali, e principalmente se você recomenda aquela pessoa, para que outros tenham acesso àquela pessoa também. Uhum. Porque muitas vezes a gente não faz isso porque a gente quer a glória para a gente. É verdade. Né? E se aquilo ali foi fruto de outra pessoa, ela que teve todo o trabalho para pensar, é justo que os louros daquilo ali, né, que a glória, entre aspas, daquilo, seja para aquela pessoa que fez, né? A Bíblia fala, o trabalhador é digno de seu salário. Sim. Então, se o salário, Paulo também fala, né? A quem a gente deve algo, a gente tem que dar aquele algo, né? A quem honra, honra. Então, se a pessoa merece a honra daquilo ali, é quem fez, e não você que está apenas apresentando o que a pessoa fez. Mas, assim, no fim das contas, essa questão de inteligência artificial, sempre a tecnologia, quando chega... A pessoa fica morrendo de medo daquilo ali, como é que isso vai ser e tudo. Não, mas os computadores vão tirar o emprego das pessoas. Tira de algumas pessoas e surgem vários outros empregos dentro daquilo ali. Aí, tipo, não, por exemplo, um trabalho humano. Você pega um poeta, porque o ChatGPT faz poesias, faz letra de música, letra de hino, passa uma letra... pega esse texto bíblico aqui, faça uma letra baseada nesse texto,
com rimas, com 4 estrofes, um refrão. Ele faz tudinho ali, daquele jeito. Agora, parece que muitas vezes não tem alma. Um texto feito puramente no ChatGPT, geralmente você percebe que aquele texto foi feito no ChatGPT. Uhum. Ele tem um tipo de estilo, tem uma coisa assim que Exatamente. não fica autêntico. Mas assim, ele vai aprendendo, né? Vai. Quanto mais você escreve lá, mais você coloca seus textos, mais ele vai aprendendo o seu próprio estilo. O seu próprio estilo. Então, você só usa ele daquela forma ali. Nu e cru, como ele está lá, ele não vai dar um bom resultado. Então, assim, isso não vai tirar as pessoas. Vai tirar, então, a função do pregador, porque agora a pessoa pode fazer um sermão de ChatGPT, mas fica algo deficitário. Sim. Fica faltando alguma coisa ainda. É igual que tem gente que hoje em dia, não, eu vou me consultar, não vou no psicólogo, eu vou perguntar ao ChatGPT. Ele pode lhe ajudar em alguma coisa sobre isso, sobre questão de saúde mental? Pode. Mas não é a mesma coisa de você ter alguém lhe acompanhando, de fato, um profissional que se formou naquilo, Sim. tudo isso. Então, não vai tirar o emprego dessa pessoa. Igual, o computador vai tirar, as máquinas vão tirar o emprego de uma bordadeira. Não, a bordadeira, aquele trabalho manual sempre vai ser bem quisto, sempre vai ser algo desejável, porque até hoje, mesmo tendo computador E mais caro, inclusive. Máquina, isso, exatamente, é mais valorizado. Mesmo tendo máquinas que bordam, o trabalho manual, até hoje, é algo valorizado. Sim. Então, isso não tirou o emprego dessas pessoas, só faz com que... eu vi uma vez um cara falando, né, um designer, dizendo, não, porque o ChatGPT vai tirar o emprego dos designers. Não, você vai tirar o emprego dos designers que não usam o ChatGPT. Então, o designer que está sabendo aproveitar essa ferramenta, ele vai ter um ganho muito maior, ele vai ter mais espaço para criar, mais tempo para ser criativo, e a inteligência artificial fazer aquela parte operacional mais chata que não precisa do ser humano para fazer, uma máquina pode fazer bem. Exato. Legal. Eu acho que é isso aí, gente. Já estamos, acho que 1h30 aqui mais ou menos conversando. Eu acho que tá legal. A gente falou sobre bastante coisa interessante. A gente falou sobre questão do perdão. A gente falou sobre o Davi Caldas também. Falamos sobre Ellen White e a Bíblia um pouquinho. Falamos sobre pregação cristocêntrica. Sobre quebrando o silêncio também aí. E eu acho que valeu a pena a nossa conversa. Eu tava com bastante saudade de vocês, viu? É sempre bom a gente trocar ideia, conversar, dar risada, contar uns causos aí também, malucos que acontecem na nossa vida. E espero que a gente, através dessa conversa, né, se você está até agora com a gente aqui, eu espero que essa conversa tenha te ajudado a crescer de alguma forma aí, nem que seja levantando algumas dúvidas que não tem nenhuma resposta por enquanto, mas que faça você ir atrás, pesquisar, melhorar. E que Deus abençoe. Gente, obrigado. Foi legal, né? A gente conversar aí. Valeu, Fábio. Foi legal demais. A gente também estava com saudade e a gente está aqui, ó, disponível. Geralmente, assim, qualquer dia, a gente está disponível à noite. Legal. Obrigada, Fábio. A gente agradece. Esse episódio aqui ficou tal qual é a cabeça de Fábio. Ficou, se você achou um monte de tema, nada a ver uma coisa com a outra. Exatamente. A cabeça de Fábio é isso aí. Então, exatamente. assim, a gente nem sabia quais eram os temas que ele ia puxando, e vai puxando assim, e a gente vai desenrolando aqui. Eu vou chamar esse Eu vou chamar esse Teolocast de TDAH. Vai ser o nome aí. Mas, gente, legal. Vamos lá, então. Deus abençoe vocês aí. De novo aí, ó, coloca o seu joinha aí. Eu não sei falar essas coisas, mas é aquilo lá que vocês já sabem. Compartilha, etc. Manda pro grupo da tua igreja. E vai ser muito bom aí crescer junto com vocês, tá bom? Então, um abraço e até a próxima.